Amém? Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler a partir do verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 em diante. O tema é prestar contas é fundamental. Prestar contas é fundamental. Conseguiu? Enquanto ele coloca ali, Mateus 25, de 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19 é o verso-chave dessa palavra. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas. Diga, ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, que a tua palavra possa falar ao nosso coração, que nós possamos ser, Senhor, pessoas que prestam contas em todo o tempo de suas vidas ao Senhor em primeiro lugar, mas também a liderança que o Senhor instituiu sobre nós. Senhor, prestando conta uns aos outros, como a tua palavra nos ensina a todos, Senhor, porque a nossa vida é uma carta aberta. Eu quero pedir, Senhor, que cada líder de célula, cada futuro líder de célula e discipuladores, nós pastores, os nossos supervisores, nós possamos ter essa cultura de prestação de contas. Que isso não seja um fardo, que isso não seja um peso, mas que isso faça parte do nosso caráter, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa parábola fala de prestação de contas. Então, repetindo novamente o verso 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, um homem, ele iria fazer uma viagem e ele chamou os seus servos e confiou seus bens aos seus servos. E a um ele deu 5, a outra lhe deu 2, a outra lhe deu 1,
A Bíblia diz de acordo, verso 15, olha aí comigo. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então esse homem partiu. Tempos depois ele volta. E então vai ajustar contas com os seus servos. Então essa parábola fala, né, de Deus distribuindo a mim e a você os seus dons, habilidades, talentos, no sentido de habilidades. Porque talento aqui não é habilidade. Talento aqui é uma medida monetária, certo? Aqui, talento na Bíblia era o peso em prata ou peso em ouro. Então, às vezes as pessoas leem aqui talento e acham que talento é habilidade. Mas talento aqui, nesse contexto, é uma moeda, é uma medida, né, de dinheiro. Mas eu estou falando de talento no sentido de habilidades. Então, Deus nos dá recursos. E o que é prestar contas, então? O que significa prestar contas? Mostrar os detalhes. Essa versão aí não está atualizada, Eduardo. Tenta baixar. Eu acho que eu tinha já enviado outra. Deixa por enquanto essa, tá? Mas a outra versão está mais atualizada. Mostrar os detalhes da utilização de recursos, tais como finanças, tempo, dons, talentos dados por Deus, habilidades que Deus nos dá, pessoas que Deus coloca sob a nossa responsabilidade, quer sejam discípulos, ovelhas, membros de nossas células. Tudo isso aqui está na nossa prestação de contas diante do Senhor. Finanças. Deus coloca recursos financeiros nas mãos de todos aqui. Alguns têm recebido mais recursos, outros têm recebido menos. Mas todos nós recebemos uma medida de recursos financeiros. Tempo. O tempo é igual para todos. Deus coloca a mesma medida de tempo na minha mão e na sua. E todo dia zera a contagem e uma nova oportunidade de tempo é nos dada. Agora, com relação à vida, alguns viverão 80, outros viverão 70, outros viverão 90, outros viverão 100 anos. Então, com relação à vida, isso também vai variar de pessoa para pessoa. Dons. Os dons são diversos. A alguns Deus dá a capacidade de falar bem, né, de pregar bem, de cantar, né, ou de cuidar de crianças. A outros Deus dá a capacidade de administrar. Não é? Pessoas que recebem habilidades de Deus específicas para ajudar na administração. Dons e talentos dados por Deus. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Pessoas que Deus coloca sob a nossa responsabilidade. Então, praticamente todos aqui, no mínimo, têm um discípulo. Isso é um dom que Deus te deu. Isso é um talento que Deus te deu. E nós devemos, então, prestar contas a Deus, em primeiro lugar, do que Ele tem nos dado. Agora, por que prestar contas é tão importante, irmãos? Primeiro, porque é bíblico. Vamos abrir no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Verso 8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus Deus andava no jardim pela viração do dia. Viração do dia é a tardinha, próximo ao pôr do sol. Todos os dias, então, o Senhor Deus vinha para o jardim do Éden, conversar com o homem. E eu creio, tenho plena certeza que nesta conversa que Deus tinha com Adão e com Eva, todos os dias, havia prestação de contas. Por que eu digo isso? Voltando uma página, capítulo 2, verso 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para ficar de pernas para o ar,
sombra e água fresca, tomando água de coco. Não. Colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar. Diga cultivar. Aqui é trabalho braçal, irmãos. Viu? É enxada. Não sei se tinha a enxada como ferramenta já, mas era trabalho braçal. Cultivar e guardar. Guardar é trabalho? É. Cultivar e guardar. Então, trabalho não é maldição. Amém? Porque algumas pessoas, o trabalho veio depois da queda do homem, é maldição trabalhar. Não! O homem já trabalhava antes da queda. Ele trabalhava cultivando o jardim, plantando, regando, adubando, podando as árvores. Então ele cultivava o jardim e guardava o jardim. Então todos os dias o Senhor vinha de tardezinha para conversar com o homem. E eu creio que nesta conversa havia uma prestação de contas. Vamos para Eclesiastes 11, verso 9. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, antes de Cantares. Eclesiastes 11, verso 9. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Mas não termina aí, ponto e vírgula. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, o escritor aqui, o Salomão, ele disse: jovem, você pode viver os dias da sua mocidade. Ande pelos seus caminhos que satisfazem o seu coração, o que agrada aos seus olhos. Porém, saiba de uma coisa: Deus pedirá contas. Ou seja, haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de acerto, onde nós estaremos diante do Senhor. Estou mostrando aos irmãos que prestação de contas é bíblico. Essa ideia foi criada por Deus. Não foi criada por um pastor, por uma pastora que queria manipular as pessoas, que queria manobrar as pessoas. Não, prestação de contas é o que está lá desde o Gênesis. Vamos para Mateus 12, 36. Por conseguinte, quem não gosta de prestar contas, está quebrando um princípio divino. Está se levantando contra uma ordem divina. Digo-vos que de toda palavra frívola. O que é uma palavra frívola? Uma palavra tola. Uma palavra sem ser para edificação. Né? Palavra frívola é uma palavra vazia. Que proferirem os homens, dela darão conta. Dela prestarão conta no dia do juízo. Então, até as palavras que a gente fala, nós prestaremos conta delas. Vamos para 16:2, Lucas 16:2. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Então, aqui é um homem rico que tinha um administrador, e esse administrador tinha sido denunciado, que estava fraudando, que estava defraudando. Então, o senhor rico manda chamar e diz: presta contas da tua administração. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, o reino dos céus é comparado com um rei que um dia resolveu ajustar contas com seus servos. E aqui, a prestação de contas vai ser, irmãos, daquele que foi compassivo, daquele que perdoou, assim como foi perdoado.
Próximo texto a gente já leu, Mateus 25, né, de 14 a 30. E o último, para mostrar que é bíblico, a prestação de contas, Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vamos ler esse versículo, esse daí é o mais claro de todos, né? Vamos dizer? Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, irmãos, está mais que provado que prestar contas é importante, primeiro, porque é bíblico, né? Não é uma invenção humana, não é uma invenção do homem. Segundo, por que prestar contas é importante? Porque nos lembra que não somos donos de nada. Geralmente, quando a coisa é nossa, a gente não se sente na obrigação de prestar contas, não é? Porque é meu. Essa Bíblia é minha, por exemplo. Essa Bíblia é minha. Então, se eu quisesse arrancar as páginas, digamos, dela, eu rasgaria, eu arrancaria. Se alguém viesse me questionar, por que você está fazendo isso? É minha. Eu comprei com o meu dinheiro. Eu posso fazer. Então, às vezes, por que a gente não presta contas? Primeiro, porque a gente não tem um entendimento bíblico, que é uma ordem de Deus, que é um princípio de Deus. Mas, em segundo lugar, às vezes a gente não presta contas porque a gente acha que a coisa é nossa. Então, a célula é minha. Então, se a célula é minha, eu faço o que eu quero. Eu não preciso prestar contas. O discípulo é meu. Então, se o discípulo é meu, eu não presto contas do meu discipulado. O talento, por exemplo, né? Eu toco violão. Não, o talento é meu, então eu não presto contas se eu estou tocando bem, se eu estou tocando mal, se eu posso melhorar, se eu não posso, é meu. Mas quando nós temos entendimento de que não somos donos de nada, aí muda. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 1 aos Coríntios 4. Olha o que Paulo diz. Que entendimento ele tinha. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros. Diga despenseiros. Mas tem uma versão que diz como mordomos, encarregados de alimentar uma família. A palavra despenseiros aí é oikonomos, de onde vem a palavra econômico, certo? Oikonomos, ou seja, oikos ou oikos, casa, nomos é a administração. Então, o oikonomos era aquela pessoa que o dono da casa dizia: você me representa. Na minha ausência, você me representa. É como se eu estivesse aí. É muito joia quando você encontra, não é? Alguém que te representa e que cuida dos interesses como se fosse você mesmo. Não é bom? Geralmente os empregados não fazem isso. Geralmente, eles não cuidam tanto do interesse do patrão, não é? Então gastam, são desleixados, não é? E não tem aquele cuidado de economizar, não é? Quem é o dono sabe o quanto que custa. Quem é o dono sabe o preço que pagou, por exemplo, para ter aquela roupa. E às vezes a empregada, né, não tem aquele cuidado, vai e mancha de água sanitária. Aí você fica triste. Por quê? Porque você queria que alguém cuidasse do que é seu como se fosse dela. Porque você confiou a responsabilidade. Você está pagando aquela pessoa para cuidar dos seus interesses. Então, Deus, irmãos, Ele nos colocou aqui na terra como oikonomos, como despenseiros, né? Mordomos do Senhor. Ele está lá no céu, mas nós estamos representando o Senhor aqui na terra. Então Ele espera que a gente sempre se lembre que não é nosso,
que não somos donos de nada, por isso que prestamos conta. Toda pessoa que tem ética, que é cuidadosa, que foi bem educada, ela cuida mais, ela cuida melhor do que é dos outros, do que é dela mesma. Uma pessoa ética, uma pessoa bem formada, bem educada, com princípios muito bem estabelecidos, ela cuida melhor do que é dos outros, do que é o que é dela. Concordam? Porque você fica assim, não, esse relógio não é meu não, então eu vou ter muito cuidado para não quebrá-lo, para não derrubá-lo. Já tem gente que é o contrário. Ah, não é meu? Vou cuidar nada. Eu vou usufruir, eu vou usar. E às vezes devolve quebrado. Então, segundo motivo por que prestar contas é importante, porque não somos donos de nada. E o verso 2 diz, ora, além disso, o que se requer dos mordomos, quantos mordomos temos aqui? O que se requer dos mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel em quê? Em sua tarefa de cuidar bem das coisas do Senhor. Quais são as coisas do Senhor? Primeiro, as pessoas. As pessoas são a propriedade, como eu preguei aqui um tempo atrás, propriedade exclusiva. Nação santa. Então, as pessoas são a coroa da criação de Deus. Mas só são as pessoas, não. O tempo, o dinheiro, os dons, as habilidades, tudo isso o Senhor colocou em nossas mãos. Terceira razão, irmãos, por que prestar contas é importante? Porque resguarda quem presta contas. Olhe para mim, o maior beneficiado em prestar contas vai ser você mesmo. Isso te protege. Se alguém vier te acusando, Patrícia, você não está cuidando bem não daquela pessoa, e ela prestou contas, ela vai dizer, não, epa, peraí, não é assim não. Eu tenho prestado contas do cuidado com relação àquela pessoa. Assim, olha, assim, eu visitei, eu fui, e tudo isso, a minha liderança, no caso, vamos pensar, com relação à liderança de célula. Se alguém chegasse para ela, que não vão dizer isso não, em nome de Jesus. Ah, você é muito desleixada na sua célula, viu? Você não cuida de ninguém. Ela, não, eu presto contas, viu? Aos meus supervisores, eu presto contas aos meus pastores. Então, quem é mais abençoado no final de tudo? Quem presta contas. No meu caso, eu sou o mordomo geral do CCA. Então, é bíblico, eu entendo que a prestação de contas é bíblica. O CCA não me pertence, apesar de nós termos sido confiados, Deus nos confiou a tarefa de começar o CCA. Então, alguns podem pensar que fundador é dono, mas não é a mesma coisa, certo? Deus apenas confiou a tarefa de começarmos o CCA, mas o CCA não é nosso. Então, eu preciso prestar contas. Vamos pensar da questão financeira. Questão financeira de uma igreja, pegando isso como exemplo. Então, entram dízimos, entram ofertas especiais. Quando tem um evento agora, conferência, então, inscrições, cantina, venda de camisetas, encontro com Deus, inscrições. Então, entra bastante dinheiro, irmãos. Sim, bastante. Para você, talvez até seja um montante muito grande. Claro, quanto maior a igreja, mais dinheiro vai entrar. Porque as pessoas vão contribuir mais. Então, eu não posso, certo? Ah, porque eu sou o fundador, não vou prestar contas de nada, viu? A gente gasta, e quem quiser acredite que eu sou honesto. Não, não é assim. Tem relatórios, tem reuniões. Agora mesmo viemos lá de trás, estavam fazendo o quê? Prestando contas aos supervisores da conferência. Quanto entrou em cantina, quanto entrou em livraria. Uma vez por ano, prestamos conta aos nossos líderes de células. Uma vez por ano, fazemos o balancete, prestamos conta de tudo que entrou naquele ano. Para as pessoas saberem que eu não chego lá e abocanho a fatia do bolo que eu quero, não. Pode acontecer isso em outra igreja. Pode acontecer isso em outro lugar. Mas nós temos aprendido a lidar com as coisas de Deus da melhor forma. E eu tenho muito
cuidado com isso. Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa, os meninos sabem, estão sofrendo na minha mão. Porque eles querem, a gente precisa comprar um equipamento de filmagem melhor. E eles já falaram tanto, não, vamos pesquisar. Vamos pesquisar. A gente vai encontrar uma ótima oferta, uma câmera Full HD, alta resolução, digital, muita memória, mas por um preço bom. Ainda não compramos. Tempos atrás, vamos comprar uma impressora, né? Quando a gente comprou, que inclusive agora vamos ter que comprar outra. Vamos comprar uma impressora. Vou pesquisar na internet, eu vou pesquisar o menor preço. Por quê? Porque o dinheiro não é meu. O dinheiro é do Senhor. Eu quero ser um bom administrador. Ai, eu não colocar a pilha, tá vendo? Dá um desconto, vai. Enquanto ele vem, eu falo. Então, eu faço essa pesquisa mesmo. Eu vou atrás, não é? Natanael sabe como eu estou sendo chato. Não é, Natanael? Mas eu digo a ele, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do Senhor, as pessoas estão contribuindo, então eu quero, não é, que seja o mais barato possível, no menor tempo possível, e o melhor possível. Amém? Irmãos, eu aprendi a nunca querer, assim, comprar coisa barata demais. Por quê? Porque às vezes se quebra. Olha ali, eu olho para aquele refletor ali, eu tenho raiva. Por quê? Ele foi barato, mas ele já queimou. 1 ano. Então eu fico assim, poxa, poderia ter juntado talvez o dobro, o triplo, comprado uma coisa que ia durar 10 anos. Entendem, irmãos? Então, isso é você ter o cuidado, não é, de usar os recursos de Deus, porque não pertence a nós. Mas como eu estava falando, protege, né? Voltando aqui que eu acabei me desviando um pouquinho, mas protege a mim. Tantos escândalos, tantos pastores usando dinheiro de forma indevida, pastores que são realmente mal intencionados, não é? Mercenários. Então, quando eu presto contas, eu estou me protegendo. Eu estou colocando um escudo dizendo, ninguém pode me acusar de nada. Tudo é transparente. Se você quiser, entra naquela sala ali, no quadro, vai estar lá, relatório dos últimos 3 meses. Espero que esteja atualizado, Márcio. Então você pode ir lá, peraí, quanto foi que entrou de dízimo? Não desse mês agora que terminou, né? Está terminando ainda. Quanto entrou de dízimo, pastor, no mês de julho? Quanto entrou de oferta? Eu não vou me sentir, irmãos, ofendido, eu não tenho que ficar na defensiva, eu não tenho que ficar, poxa, estão desconfiando de mim. Não! Todos os membros daqui podem fazer isso. Procurem Márcio, procurem Walter, procurem Cléo, que são os 3 responsáveis pelas finanças. Vocês podem, devem, porque isso me protege. Amém? Da mesma forma, você que é líder, você que é discipulador, quando você presta contas da sua vida, do que você está fazendo. Por exemplo, vai mudar o dia da célula e você presta contas, você está protegido. Por quê? Porque se eu chegar lá para fazer uma supervisão e não tiver a célula e ninguém me avisou, e ninguém avisou ao seu supervisor, então, peraí, estão agindo de uma forma independente. Agora cada um faz o que quer. Então, queridos, prestação de contas protege a nós que prestamos conta. E por último, prestação de contas é importante porque traz o peso da responsabilidade. Eu me torno mais responsável. Não irresponsável, mas responsável. Então nós estamos agora indo para a nossa prestação de contas essa semana. E eu vou prestar contas. Vou prestar contas das finanças da igreja, vou prestar contas dos discipulados, vou prestar contas das células, vou prestar contas dos MDAs, eu vou prestar contas da minha vida, das minhas finanças, vou levar alguns puxões de orelha, vai ter ajuste, vai ter aperto nas porcas, vai. Mas eu preciso. Por quê? Porque isso traz mais responsabilidade. Quando a pessoa faz o que quer, ela não fica muito responsável. Então, não tenho a quem prestar contas, eu não tenho a quem dar satisfação, então
Eu faço o que eu quero. Então, utilizar os recursos com sabedoria, cuidar das pessoas como tesouros que foram confiados. Olha o que diz Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos líderes, obedecei aos vossos pastores. Vou colocar líderes agora de uma forma geral. Porque velam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas. Irmãos, eu e Cristiane, nós chegaremos diante de Deus naquele dia, nós vamos prestar contas da sua vida. Deus vai perguntar: Marcos e Rosivaldo, você cuidou bem dele? Ele cresceu? Ele foi frutífero? Ele foi um bom marido? Ele foi um bom líder? Eu vou prestar contas, irmãos. Que seriedade isso! Então traz uma responsabilidade sobre mim. Então eu não posso relaxar com o Rosivaldo. Se eu vê-lo errando, se eu ver alguma coisa fora do prumo, Rosivaldo, vamos lá, vamos acertar. Não é? Por quê? Porque eu chegarei diante de Deus e prestarei contas das minhas ovelhas. Então olhe para nós. Quando, irmãos, a gente tem esse cuidado, não é para a gente dominar as pessoas. É porque a gente vai prestar contas diante de Deus. Então nós temos que ser zelosos. Se você é o tipo de líder que alguém pergunta: cadê fulano? Sei não. Sim, aconteceu o quê? Também não sei. Ah, ele que se vira, ele já é adulto. Sim, ele é adulto. Mas você é o responsável. Deus colocou na sua mão. Você tem que fazer a sua parte. Agora, se a pessoa ela não quer, né, e você já fez tudo, então você está limpo com a sua consciência diante de Deus. Por último, como devemos prestar contas? Primeiro, faça questão. Porque tem gente que tem que ser cobrado para prestar contas. Irmãos, como eu já falei, eu e Cristiane somos os fundadores e em nome de Jesus não seremos os afundadores. Somos os fundadores. Sabe o que é que eu poderia dizer? Eu sou o Papa, Cristiane é a papisa, não a Joana. Então, eu não presto contas a ninguém. Eu faço o que eu quero. Mas eu faço agora questão. Eu digo para o pastor Ivanildo ele não pede, viu? O pastor Ivanildo não exige, ele não pede, mas eu faço questão. Eu faço questão. Então, primeira coisa, faça questão, não espere ser cobrado. Tenha consciência de você mesmo. Eu vou fazer a minha parte. Segundo, faça de todo o coração, de boa vontade. Porque tem gente que presta contas, mas é com a cara de mamão macho desse tamanho. É? Sou obrigado mesmo? Não, não faça de má vontade. De coração. É bíblico. Me protege, vai trazer mais responsabilidade para mim, eu não sou dono de nada, então eu presto contas numa boa. Feliz da vida, com um sorriso. Colgate. Terceiro, preste contas com santo temor. Aquela prestação de contas, né, que você diz assim: estou realmente diante de Deus fazendo isso. Não é só diante da minha liderança, mas Deus está observando minha vida. Então isso traz sobre mim um santo temor. E por último, irmãos, preste contas com detalhes. Tem pessoas que prestam contas, mas não são detalhistas. Às vezes são superficiais, às vezes são desleixados, em outras vezes, intencionalmente, escondem coisas, escondem informações. Ou, às vezes, é com pressa. Então, eu vou repetir. Preste contas com detalhes. Se você tiver com pressa, então diga assim: não, eu presto contas depois, amanhã, próxima semana, no próximo discipulado, porque agora eu estou sem tempo e vai requerer tempo. Certo? Então, se você tiver com pressa, não preste contas com pressa. Por quê? A pessoa talvez vai querer fazer perguntas, a pessoa vai querer saber detalhes, não é? Então, às vezes, a pressa impede da gente ser detalhista. O que é que nos impede de ser detalhista às vezes? É porque, naturalmente, tem pessoas que não são detalhistas. Dependendo do seu temperamento, tem pessoas que têm a tendência de ser superficiais. Não é por maldade,
mas a gente tem que aprender a ser mais, não é? Mais profundo na nossa prestação de contas. Não é? Lembra do irmão que ele foi transparente. Ele disse que tinha, né, roubado um carregador, mas ele esqueceu de um detalhe importantíssimo. Na ponta do carregador estava conectado um iPhone 6S Plus. E ele disse assim: roubei um carregador. Ele foi verdadeiro? Foi. Mas não foi detalhista, não contou tudo. Sabe, às vezes, a gente sabe de um detalhe que vai fazer toda a diferença, e o que é que a gente faz? A gente dá uma maquiada, esconde, induz a pessoa a achar que a gente disse toda a verdade. Prestação de contas é com detalhes, é profunda, certo? Não faça isso escondendo fatos, às vezes, que são muito importantes na célula, no discipulado, das pessoas que você cuida. Seja detalhista no seu casamento, né? Às vezes tem homens que vêm para o aconselhamento no casamento, e aí como é que está o casamento? Não, está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem? Tá, teve só uma besteirinha, mas foi nada não, pastor. Quando diz assim, a gente sabe que tem que ser mais detalhista. Se chamar a mulher, ela vai dizer, besteirinha, coisa nenhuma. Foi grave. Então, vamos aprender, irmãos, né, a fazer essa prestação de contas com mais detalhes, mais profundos, sem pressa. E vou terminar dizendo, a quem prestar contas? Primeiro, a liderança que Deus colocou sobre nós, os casados, aos seus cônjuges, os solteiros, aos seus pais, de uma forma geral, aos nossos irmãos em Cristo, que estão no mesmo nível de autoridade ou abaixo de nós, porque tem gente que não quer prestar contas a quem está abaixo. Não, eu não presto contas. Isso não pode. Eu presto contas a todos e a todas as pessoas. Vou terminar novamente com 1 Coríntios 4, para a gente orar. Fique em pé já. Os líderes primeiro, né? Porque toda vez abre. Olha aí comigo, irmãos. Assim importa que os meus líderes me considerem como dispenseiro dos mistérios de Deus. É isso que está aí em 1 Coríntios 4? Não. Assim importa que os que estão abaixo de mim. Não. Aqui está dizendo, assim importa que os homens, todos, olhe para mim. Essa história de crente que diz assim, eu não dou conta da minha vida a ninguém. Você está completamente errado. Seu conceito, seu cristianismo é o mais raso possível. Prestamos conta, sim, da nossa vida. Prestamos conta. A partir do momento em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, a minha vida se tornou uma carta aberta, lida por todos. Então não tem mais essa história. Não, eu só presto contas ao meu pastor. Não, você presta conta a todos. Temos que colocar em ordem a Deus, a nossa liderança, ao nosso cônjuge, aos nossos pais, aos nossos irmãos, mas em última instância a todos. A todos, porque nós estamos sendo observados. Então, a gente não pode viver essa vida irresponsável. Ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com isso. Então, você precisa rever os seus conceitos de cristão. Porque a Bíblia diz que nós somos uma carta viva. Nós somos uma carta aberta, lida por todos. E se eu não tenho o que temer? Se eu não tenho nada de errado, por que eu vou ter medo? Não vou. Geralmente quem tem esse tipo de atitude é porque tem alguma coisa a se esconder. Tem alguma coisa errada. Então, nossa vida, ela tem que ser estampada. E quanto mais eu cresço, irmãos, quanto mais eu cresço, mais prestação de contas, mais transparência tem que haver.
Por exemplo, nós somos pastores do CCA, é uma igreja que está crescendo na cidade, e nós compramos ano passado um carro zero. Tem que haver transparência. As pessoas precisam saber, sim, como eu comprei um carro zero. Por quê? Porque senão vão dizer o quê? A igreja. Com o dinheiro da igreja. Comprou carro zero com o dinheiro da igreja. Olha aí como é bom ser pastor. Irmãos, dizem ou não dizem? Então eu não tenho que ficar assim, não vou dizer, não digo a ninguém. Não, eu falo sem problemas. Olha, queridos, o carro eu comprei assim. E digo, agora eu vou dizer, tá? O carro, ele custou 49 mil reais. Então, na época, né? Então, eu ganhei do meu pai. Meu pai me deu. Ele me deu 30. Meu pai me deu 30 mil reais. Meu pai me deu 30 mil reais. E os 19 mil eu financiei em 30 parcelas de R$692, sem juros. Financiamento sem juros. Então, eu desde a entrada, aliás, ele me deu 20 mil e das nossas economias, nós demos 10 mil. Então, foi 30 mil de entrada. E financiamos o restante. Eu não tenho que ter problema com isso, irmãos. Por quê? Porque eu não tenho que esconder. Ah, o pastor tem um carro zero? Tem, mas ele comprou assim, assim, assim. Agora, se eu escondo, aí as pessoas vão dizer, foi com o dízimo dos irmãos. Saiu de um Siena 2007 para um carro zero. Então, irmãos, eu não tenho que esconder. Eu preciso fazer questão disso. É para o meu próprio bem. E fico feliz da vida. Então, quanto mais eu cresço, mais as pessoas precisam saber, sim, dos detalhes. Então, não tenho que esconder quanto que eu ganho. Não tenho. Os nossos líderes sabem que nós recebemos, eu e Cristiane, recebemos a ajuda de custo da igreja e eu recebo um salário da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Não tenho que esconder, irmãos. Mas quando alguém, não quero que ninguém se meta na minha vida, tem coisa errada. Ou então tem orgulho. Então, vamos aprender. Prestar contas é fundamental. Preste contas da sua vida, preste contas do seu casamento, preste contas das suas finanças, preste conta dos discípulos que você cuida, da célula que você lidera, do setor que você supervisiona. Vamos ter essa cultura de prestação de contas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor tem nos ensinado os princípios da sua palavra. E vimos aqui que é bíblico prestar contas. Está na sua palavra, Senhor. E nós queremos cumprir os princípios da sua palavra. Não temos nada que esconder. Se as pessoas vierem nos questionar, perguntar, indagar, Senhor, nós queremos ter, Senhor, a alegria de responder. Senhor, porque a nossa vida é transparente, estamos na luz, não estamos escondendo nada, não há nada de que Satanás possa nos acusar. Em nome de Jesus, ajude-nos primeiramente como líderes, como pastores, como supervisores, mas também como cônjuges, como filhos, como pais, em todas as instâncias, como funcionários, como subordinados, em todas as esferas da nossa vida, quer seja na igreja, em casa, no trabalho. Senhor, que a nossa vida seja uma vida de prestar contas o tempo todo. Isso vai trazer tanta alegria para o teu coração. Isso vai nos fazer crescer em autoridade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.